Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula de base de dados. Nesta aula vamos falar sobre... Essa aula vou dividir em duas partes. A primeira parte, vamos falar sobre os primeiros comandos de linguagem de definição de dados, ou seja, DDL. Dizer, né, DDL, linguagem de definição de dados. Definição de dados. Ela tem vários comandos. Os comandos mais importantes dessa linguagem de definição de dados são os create. Esse create, ele pode servir para criar base de dados como tabela, né? Temos a variação do create database e create table. Create table. Aqui o A. Ainda no DDL nós temos o comando de alteração, né? O alter. A alter nos permite fazer a alteração dentro de uma tabela ou na estrutura da tabela. Então aqui alter, comando alter. E dizer também que o comando alter ela tem várias variações, né? A primeira variação que vamos falar nesse vídeo é o add, né? Que permite adicionar uma coluna dentro de uma tabela. E também tem a variação que é tem um modify, também vamos falar nesta aula. Dentre outras tabelas ou dentre outras variações. Então, nessa primeira parte do vídeo, vamos se basear nesses dois grandes comandos de DDL. Bora lá? Já estou aqui no meu Workbench. O champ, deixa eu só verificar. Já tem o servidor MySQL ativado. E vamos entrar aqui na minha conexão. Pronto. Estamos a falar de comando DDL. Eu falei que eu fiz menção de dois comandos, que é o create e tem o alter table. Obviamente que para a gente alterar, primeiro temos que criar. Então, vamos criar a nossa base de dados. O comando para criar uma base de dados é o create database e o nome da base de dados. Nesse caso vai ser aula. Ponto e vírgula. Agora, na hora da execução, tu podes executar, né, a partir desse raio onde tem lá 1, ou também podes fazer a execução com a combinação de teclas, é o Ctrl Enter. E já executou. Vejamos aqui o sininho verde. É sempre bom terminar, não é obrigatório, né? Mas é sempre bom terminar o comando, né? O comando SQL com um ponto e vírgula, porque em alguns casos, se você não colocar o ponto e vírgula, vai dar erro. Vou explicar mais tarde o porquê disso. Já criamos a base de dados, agora vamos usar esta mesma base de dados. Porque se eu vier aqui um show database, é um comando para mostrar as bases de dados que tenho no meu servidor. Show database, Ctrl Enter. Reparam, neste meu servidor tem muitas bases de dados, certo? Tem a aula, tem information, tem MySQL, tem performance, tem PHDMI, tem teste, tem dois testes e tudo mais. Então, você tem que especificar, né, que tipo de base de dados ou qual a base de dados que tu queres utilizar neste exato momento. Eu quero usar a base de dados aula, então vou dar um use aula. De novo, temos aqui uma verificação positiva. Agora vou mostrar, já estou a usar, né, a aula. Vou mostrar as tabelas que estão na base de dados aula. Show tables.
Então, para mostrar a tabela, é só colocar show tables e vejam, tables em aula, tabelas estão em aula. Está vazia, quer dizer, ainda não criamos nenhuma tabela dentro da base de dados aula. Vamos agora com o comando create, ou create, adicionar, criar uma tabela básica, né? Nesse, na nossa base de dados. Então, vou dar create table. Create table, o nome da tabela vai ser aluno. Pronto. O nome da tabela vai ser aluno. E vamos colocar os parâmetros ou atributos, ou ainda, se preferirem, colunas, né, da tabela aluno. Vamos lá, vai começar. O aluno tem que ter um ID do tipo int. Mas o que? ID do tipo int. Vamos meter um not null. Esse not null, pessoal, dá a entender que o campo não pode ser nulo, ou seja, não pode ser vazio. Quando for para preencher ou para inserir valor na tabela aluno, obrigatoriamente vais ter que colocar valor no campo ID. Vai ser um auto-increment que vai se incrementar sozinho. Cada inserção que você fazer, cada valor que você adicionar na tabela aluno, se você não quiser colocar preencher o campo no ID, ele automaticamente vai se auto-incrementar, ou seja, vai se adicionar sozinho. E temos, vou colocar primeiro key, vai ser a nossa chave primária. Pronto. Como estou adicionar atributos, reparem, estou adicionar atributos ou coluna, estou a terminar com vírgula, não com ponto e vírgula, tá? A separação de cada atributo ou coluna é feita por vírgula e não com ponto e vírgula. Atenção, isso vão descontar muito na prova. O aluno tem ID, tem nome. O nome vai ser tipo varchar. Por exemplo, vou colocar aqui varchar de 20. Essa aqui é só um texto, pessoal. O que é que isso significa? Varchar de 20 significa que podes adicionar até 20 letras no atributo nome. Quando você tiver a preencher o valor, nome de alguém, podes adicionar até 20 caracteres, tá? Até 20 letras ou melhor caractere. Também vai ser not null, não pode estar vazio. Quem manda aqui sou eu. E vírgula. Pronto. Vamos colocar mais um atributo, pessoal. Endereço. Endereço do tipo varchar. Especificar aqui o tamanho. 25. Reparem que no último campo coloquei vírgula e está me dando erro aqui. Por que está dando erro? Porque o último campo a ser adicionado não se pode terminar com vírgula. Vamos aqui e tiramos a vírgula, o erro desapareceu. Mas ainda não vou criar, né? Não vou colocar a processar este código. Por quê? Porque eu tenho que atribuir o default charge. Epa, esse nome é muito complicado, mas pronto, vocês vão ler. Então, o que acontece com esse comando? Default charge igual UTF-8. Pronto. Todo mundo sabe que na programação, né, não tem nada em português. Nada em português. Tudo é em inglês. Prontos. Mas nós estamos a trazer a programação em Angola. Nós falamos português, certo? Então, muitas das vezes o usuário vai colocar nome dele e o nome vai ter acentuação. Uma nota. No inglês não tem acentuação. Então, por padrão, quando o usuário coloca
um nome que tenha acentuação, né? Uma cedilha, que tenha um acento grave, o que acontece? O programa em si vai entender como erro naquela letra e vai enviar um caractere estranho para aquela letra. Por quê? Porque no inglês não há acentuações. Mas para quebrar isso, nós usamos este comando aqui, default charger, o TF8. Quer dizer, estamos a sair da padronização inglesa para uma que permita acentuações, certo? Que é a padronização portuguesa, o TF8. Agora sim já posso criar. Vou aqui e vou dar. Pronto. Criei a tabela. Criei a tabela aluno. O que é que eu vou fazer agora? Vou mostrar, né? Aqui, e o comando já está aqui, só vou reaproveitar este comando. E reparam que na tabela aula já temos sim, não, sim, na tabela aula já temos aluno. Na tabela aula também. Na base de dados da aula já temos a tabela aluno, certo? Já temos a tabela aluno, mas reparem, se vocês repararem, aqui não mostra os atributos do aluno, da tabela aluno. Mas nós criamos atributos da tabela aluno, certo? As colunas criamos. Então o que nós vamos fazer? Vamos dar aqui um show. Não é show, vamos dar um describe. Aluno, né? Ponto vírgula. E vamos executar. Aqui podemos ver a especificação, os atributos da tabela aluno e as especificações. Tipo, temos aqui o atributo ID, é do tipo inteiro, é nulo, não, é chave primária e é autoincremento. Temos aqui nome, é varchar, tipo varchar, é nulo, não é chave primária, nem sequer é autoincremento. Temos aqui endereço, do tipo varchar de 25 o tamanho, é nulo? Sim, é nulo por quê? Porque eu não coloquei aqui not null. A pessoa é livre de colocar endereço ou não nesta base de dados. Pronto. Criamos, né? Criamos a nossa base de dados, criamos a tabela e mostramos os campos da tabela. Agora, o que é que vamos fazer? Se por acaso você já tinha criado, né, a tabela e precisas adicionar mais atributos a essa tabela, o que é que vai se fazer? Prestem muito bem atenção. O que é que vai se fazer? Vamos usar o comando alter table para fazer a alteração na estrutura da tabela. Aqui, essa sintaxe, alter table. Alterar a tabela que é aluno. Ao alterar a tabela aluno, o que é que você quer fazer? O que é que tu desejas fazer nessa alteração? Eu desejo adicionar um outro atributo. Qual atributo? Aí já tem o ID, tem o nome, tem o endereço, telefone. add colon, né? Telefone. Agora o tipo. Tens que especificar se o telefone vai se baixar, vai ser inteiro ou outro tipo de dados. O telefone, no caso, vai ser int. Posso especificar o tamanho do inteiro também. São 9 caracteres. Ou 9 dígitos, no caso. E ponto e vírgula. Vamos fazer a alteração. E já está. Como vemos, dou aqui um sininho verde. E vamos usar o nosso comando descreve para descrever os atributos da tabela.
Como podemos ver, atributo telefone foi adicionado agora na tabela aluno. Mas imagina, ao fazer essa alteração, ele automaticamente veio no último, certo? Veio no último. Mas eu não quero que venha no último. Quero, por exemplo, que seja o primeiro atributo, certo? Quero que seja o primeiro atributo. Vamos lá. Então, vou fazer de novo aqui a alteração. Alter table. Vou adicionar um atributo. Alter table. Qual atributo? Qual atributo? Já tem o ID, tem o nome, tem o endereço. Tem. Vou colocar aqui o que. Pronto. Vou colocar e-mail. Vou adicionar, né? Coluna, e-mail, do tipo varchar. Todo mundo sabe que pode levar números de letra. Por exemplo, de 30, tamanho 30. E pronto. Quero adicionar como primeiro atributo da tabela. Então vou meter first. Significa primeiro em inglês. First. Certo? Significa primeiro. Essa palavra reservada aqui significa primeiro. Quer dizer, o atributo email vai ser o primeiro na tabela aluno. Vamos lá executar. Executamos. Deixa eu ver se deu certo. Pode ver que deu certo. E agora eu vou mostrar. Vou usar aqui o describe. Já tenho aqui. E está aqui. O email agora é o primeiro atributo. Certo? O e-mail agora é o primeiro atributo. Então é isso, pessoal. Você pode criar, pode definir a tua tabela e mais tarde ter a necessidade de acrescentar atributos. Então, para isso, você vai usar o comando alteração, alter, certo? Vai fazer a alteração na tabela especificada. Pronto, vamos lá fazer mais uma alteração. Imaginemos que eu queira colocar aqui um novo atributo depois, né? Depois do nome, na posição que vem a seguir ao nome. Então, vamos lá. Fazer aqui uma alter table. Vamos alterar a tabela aluno, né? Alter table aluno. O que eu vou fazer? Vou adicionar vou adicionar qual tabela, qual atributo agora? Sexo ou gênero. Sexo mesmo. Sexo tá bom. Sexo. Agora, o que vai acontecer? A gente já sabe que só existe dois gêneros, ou dois sexos, masculino ou feminino. O que estão a criar aí não tem nada a ver comigo, mas aqui só existe dois mesmo. Então, o que eu vou fazer? Que tipo de dados será o sexo? Já que a gente já sabe que existe dois tipos, que é masculino e feminino. Então, eu vou colocar enum. O enum, pessoal, o enum nos ajuda a especificar as opções. Ou seja, no sexo só pode ter mesmo masculino ou feminino, para aqui, tá? Se ele vier colocar, não, sou o quê? Não, sou paizinho, não, eu sou Adelima, não. Não tem nada a ver isso aqui. Ou é masculino, ou é feminino. Pode ser biba tudo, mas aqui, ou é feminino, ou é masculino. Então, deixa eu colocar um apóstrofo. Masculino, M, de masculino.
separado por vírgula, e F de feminino. Tá, pessoal? Então, esse é um tipo de dados novo. Atenção, é num. Especifica opção, tá? E vamos colocar o sexo depois de quê? Depois do nome. Então, after. Para quem gosta de ir na festa, para quem entende bem essas palavras básicas de inglês. After é depois, tá? Você sabe, after, nome e ponto e vírgula. Já está. O que vai acontecer aqui? Vamos adicionar o campo sexo depois do campo nome. Vou aqui executar. Executei. E agora vou descrever. Descrever e podemos ver que o campo sexo foi adicionado depois de quê? Depois do nome. Agora imaginemos que por acaso tenhamos cometido um erro no tipo de dados. Imaginem, ou vocês próprios, imaginem que o professor vos dê um exercício, né? Com tipo de dado já especificado. Tipo de dado varchar e o tamanho é 20 no nome, certo? Varchar tamanho é 20. E agora o professor vos manda fazer a alteração. Tá? Vos manda fazer a alteração. O que é que vocês vão fazer aqui? Você não pode usar o alter table. Só simplesmente o alter table, add column. Não, não pode ser isso. Você tem que fazer modificações, porque já estamos a modificar. Ele era um tipo, agora vou colocar um outro. Estamos a modificar o tipo de dados. Então você tem que usar o modify. Ainda dentro da variação do alter, porque não deixa de ser a alteração da tabela. Então vamos fazer uma alter table, tabela que é aluno. Vamos alterar a tabela aluno. De que jeito? De que jeito vamos alterar a tabela aluno? Vamos modificar um campo. Nesse caso, escolhemos o nome. Então, vamos ter modify, column, nome. Certo? Então, assim, pessoal, já entramos para a secção que nos permite modificar um atributo, no caso, o nome. Modify, column, nome. O que é que vamos modificar? O varchar aqui era de 20, mas eu vou colocar varchar de 30. Certo? Eu agora coloquei o varchar de 30. Vamos executar. Pronto, tem verdinho, tem verdinho. E vamos descrever. Pronto, está aqui. O nome passou a ser do tamanho 30. Então, podemos fazer isso modificando tudo, todas as especificações. Podemos mudar o tipo de dados, podemos mudar o tamanho. Podemos dizer, veja, ele anteriormente era o quê? Not null, né? Porque aqui na criação eu coloquei aqui not null. Mas ao fazer a modificação, eu já não coloquei not null. Então, ele passou a ser nulo. Agora, você já pode adicionar valor, né, na tabela aluno e não especificar o nome, tá, pessoal? Vamos fazer mais uma alteração, uma modificação no, pronto, no endereço, né? Vou colocar agora o endereço como inteiro. O que vai acontecer? Vou usar aqui, alterar a tabela, aluno,
vamos alterar o quê? Vamos modificar, né? Modificar a coluna. Vamos modificar qual coluna? E-mail, certo? Ao fazer isso, automaticamente entramos na seção para modificar e-mail. O que vem a seguir são as alterações que vamos fazer no atributo ou coluna e-mail. O que é que vamos fazer agora? Vou colocar int de quanto? De 30. Vou colocar anteriormente, como podem ver aqui, o e-mail. Pronto. Ela é nulo. Vou colocar not null. Not null. E vamos lá executar. Pronto, também por acaso vou testar, já vamos aqui a testar. Vou colocar um auto incremento. Atenção, lembrando que isso é só alterações que eu estou a fazer para vocês aprenderem, tá? Você não vai colocar e-mail como auto incremento numa base de dados real. Como vimos, temos aqui um erro. Ok, vamos lá saber o porquê. Também tem que saber identificar erros. Os erros vêm aqui e aqui tem descrição. Você pode não saber muito do inglês, mas essas palavras aqui são básicas, né? E a gente já ouve no nosso cotidiano. É só prestamos atenção numa palavra que a gente pega o contexto da frase. Definição da tabela incorreta. Por quê? Vamos lá saber. Aqui basicamente está a dizer, né, que só podemos adicionar auto-incremento, né, as colunas que devem ser auto-incremento têm que ser chave primária. E lembrando que aqui só temos uma chave primária, que é o ID, certo? Que é o ID. Então, adeus, auto-incremento. E vamos lá testar. E agora já veio certinho. Agora vou aqui, dar um show. Unscribe. Show não, unscribe. Vou escrever. Vou colocar Ctrl Enter para executar. E a tabela e-mail agora já é do tipo inteiro e é not null. Boa, pessoal. Tá? Então, essa primeira parte termina por aqui, para não ficar muito extenso. E aguarde já a segunda parte, tá, pessoal?